Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar para mais um episódio sensacional que vale a pena você, seguidora do canal, acompanhar até o final, tá? O comentário também é importante, que dá like pra gente, tá ok? E você que passou pelo canal agora, não conhece o nosso trabalho, assista esse episódio até o final. O conteúdo é diferente, é bacana, vale a pena você conferir. Se você curtiu o episódio, deixa um like, inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Valeu? E inovando hoje, né? Inovando, cara. Trazendo... E esse conteúdo vai demorar um pouquinho mais, porque é muita história. Muita história. Muita história. Coisas muito legais. Sem delongas, Comandante Luiz. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado. Boa noite, pessoal aí que está assistindo. Pro pessoal, segue, né? Ajuda seus cansados claro. A seguir o pessoal aí, né? Todo mundo na batalha. Eu sei quanto é difícil. Sabe, eu né? fico pedindo lá o like pro pessoal, né? Tem lá 300 pessoas ao vivo e tem meia dúzia de like. Ajuda que isso aí é bom. Mas vamos Comandante, lá. A sua câmera está aqui, recadinho direto. Beleza, tá? Beleza. Eu sou novo nisso, vocês têm que me perdoar. Eu sou novo nisso daqui. Tá, eu tô começando agora. O comandante, teve estar aqui, tem experiência diferente. É uma diferença, né, velho? Você vai explicar por que da risadinha aqui. Comandante, não tem um home list pronto aqui, Fica à vontade. Um escopo pronto. Um escopo. Sim que é bom. Vou falar um pouquinho de aviação, né, Ezequiel? Fica à vontade aí. O tema é aviação, né? É, lógico. Você tem uma vasta experiência, pelo jeito. Tem um pouquinho. A gente comecei em aviação, não era nem a ANAC ainda, era o DAC, né? DAC. Era o DAC. O DAC mudou de 2004 para 2005 e foi quando eu comecei meu curso de piloto privado, lá atrás, lá tinha até cabelo. E tinha bastante ainda na época, era bom. Hoje tá unânime, inclusive, né? Hoje é o time dos Hoje tá unânime. Ontem eu estava metendo... Aliás, foi a madrugada de ontem. Eu vim da Europa e vim no voo da Latam. E por acaso eu assisti um filme retrô, porque o Jacaranave era retrô, eu também assisti um filme retrô, né? E eu não lembrava. A Ayrton Senna, quando foi trasladado da Europa para o Brasil, veio num Tristar da Varig. Assunto pra gente colocar lá no Portal News. Exatamente. Foi num Tristar. Eu falei, olha uma Tristar da Varig aí, olha o tamanho do bicho. E aquilo voava devagar pra caramba, né? Como que vinha, né? Vinha embora. Vinha embora, cara. Vinha embora. Saudade. Outro dia a gente comentou sobre a questão das aeronaves mais antigas e eu falei sobre Varig. E eu falei, aeronave legal. Tristarzão da Varig. A fala de Varig, eu sou meio fã da Varig, né? Eu tenho também. algumas coisinhas da Varig, eu tenho... Pouca coisa, acho que não dá para falar no episódio que eu tenho da Varig. Eu tenho todo o interior de um 707 completo. Completo? Tenho todo o interior completo, brincadeira, carpete, eu tenho trolley, eu tenho louça, eu tenho toalha, eu tenho até o... Tem um museu em casa. Na escola, não é um museu, eu uso para fazer treinamento, mas assim, eu tenho um pouquinho de ciúmes também. Não é assim também. Não senta aí não, tá? Senta aí não, por favor. Essa poltrona não. Essa poltrona não. Eu tenho uma porta do 767, uma porta mesmo. Eu tenho a porta, tenho saída de emergência, tenho máscara de oxigênio, tenho máscara PU, tenho... Legal. Tudo que você imaginar eu tenho. Souvenirs. Eu gosto um pouquinho, né? Eu tenho um chaveirinho que é do avião que a gente desmontou, que eu acho que não devia nem desmontar. Eu briguei lá porque eu falei que devia virar um museu, mas né, a gente no Brasil não tem memória. Claro, não tem memória. Mas como que você conseguiu essas peças, comandante? Eu estava sentado na minha casa, literalmente tocou o WhatsApp da minha escola, um rapaz falou assim, olha, eu preciso desmontar um avião do mocap e tal. Eu não levei muito a sério. Ele falou, vai lá em Congonhas. Eu falei assim, amigão, não funciona assim, vai lá em Congonhas. Pra você entrar em Congonhas conheço como que é. Aí fui, pesquisei, liguei pro pessoal que é agora da ENA. Ela falou, realmente tem um avião que tem que tirar daqui, tem um mocap. Eu falei, será que é mesmo? E aí eu fui lá e realmente tinha. E o avião tava lá. Ele ia perder o avião no leilão. A gente acabou desmontando. E eu peguei como souvenir esse para mim mesmo. Eu surrupiei, na verdade. Emprestado. Não, emprestado não, que é meu e ninguém pega. Aquilo lá é meu mesmo. A época das cortinas laranja, ainda da Varig, que é do Electra. Eu não peguei isso aí, não. Não, isso é muito antigo. Você eu não voou de voei. Varig? Não, voei de Varig. Você voou de Varig? Eu voei, mas não de Electra. Não tive o prazer. Não, Electra era... Não tive o prazer de voar. 1970, parou quando? Acho que pertinho da virada da década.
Eu entrei em 87. Eu lembro da já tinha parado. matéria na Globo do último voo do Electra. O do Electra. Eu lembro da matéria, criancinha. Um avião maravilhoso, cara. É. Porra. A hélice Maravilhoso, cara. Estável pra caramba. Um barulho bonito. Bonito. Eu gosto disso, né? E aí tinha lá o da galley da comissária, aquela cortina que dividia. A galley é a cozinha, né? O pessoal sabe, né? Sim. Tem aquela presilhinha que segura a cortina. Sim, que fecha, que trava ela. Abre e fecha. Não, é um tecido assim, com botão. Isso, um botãozinho. Você enrola ali e prende. Aquele lá eu tirei, pum, tá lá em casa. Tá lá em casa, vou legal, colocar cara. no quadro. E uma outra coisa também que eu vou colocar no hangar, que esse eu achei maravilhoso, o abridor de garrafa que tava parafusado na galley. Aquele lá, um abridor de garrafa. Aquele lá eu vou deixar no meu cantinho, lá cantinho que eu tô fazendo também. lá no hangar. Como mudou a aviação, não? Rapaz, vamos... Como, cara? Primeiro você comia bem lá, né? Eu lembro de pegar a Varig, sair lá com a lancheirinha que você comia, sair, entrar, falar com o comandante lá, ganhava ainda um brinquedinho. Verdade. Eu era aficionado por aviação desde pequeno. Aí hoje você vai entrar no avião lá. Nossa senhora. A gente falou semana retrasada no News que até a água, né, diminuiu. Tem água Agora não era, um copinho de água a cada hora de voo. Tá difícil. Você tem que pedir. Uma vez eu estava voando, voltando numa palestra. Pode falar que era companhia aérea? Pode, À vontade Pode aqui. falar? À vontade. Tem bastante amigo na Latam. Fica tranquilo. E aí eu tava voltando numa palestra lá de Salvador. Eu fui dar na Universidade de Salvador, não lembro a universidade, que era sobre aviação, enfim. E aí eu tava voltando, saí de lá umas 10h30 da manhã, peguei o avião e na época tinha aquele, se não me engano, era Mercado Latam. Você tinha um cardápio Isso. e você comprava as coisas. Você comprava. Eu olhei lá, falei, tem isso, tem aquilo. Eu vi uma cerveja, falei, uma cerveja verde, falei, me dá uma dessa. Aí o comissário, não, você não pode beber ainda. Não é meio-dia. Eu falei, você é minha mãe? Tinha horário pra beber? Era só depois do meio-dia. Eu falei, Depois do você é meio-dia. minha mãe? Depois do meio-dia. Bebida alcoólica depois do meio-dia, tinha horário. Mas por que você me mostra aqui? Não, mas tem Coca-Cola. Eu falei, Coca-Cola? Eu quero... Não tô trabalhando? Eu já trabalhei, tava vindo Voltando. tranquilo lá, eu só quero... Mas você tá falando de que ano isso? Isso aí eu tô falando 2015, Quando tinha mercado. 2016. O tempo que eu voei, que eu me lembro bem, tinha uísque no uísque, Tinha, muito tinha antigo. vinho pequeno, mas não tinha horário pra beber. Não, mas se você for no internacional, deve ter hoje. Alguma coisa no internacional, pegar uma Emirates, uma Qatar, alguma coisa, você tem um negócio, você vai passar mais tempo no avião. Hoje, que é o cara te entra, dá um tapa na... Aliás, um comentário, comandante. Eu já falei isso pra ele, Marcelo. Quem tá nos assistindo é que o nosso produtor tá aqui colado na parede, tipo uma lagartixa, tá? Tá ali. Mas entre as companhias brasileiras, que eu voei, o melhor serviço de bordo disparado era da Pantanal. Sim, mas também não existe mais, né? Acabou. Não existe mais. Acabou. Se Sumiu. você pega... E Transbrasil, lembra Transbrasil? Transbrasil também muito boa, Era comandante. fantástico, era fantástico. Se você comparar hoje com o serviço de bordo, hoje não tem. Não tem. Não tem, imagina. Não tem. Não vai. Tinha talher de verdade, comida de verdade. Pratinho. Se fumava no avião, que era um absurdo. Até aí eu já... até aí eu já... Assento fumante e não fumante. Qual a diferença, vamos lá, cara? A cortininha, tinha uma cortininha assim. Tinha a cortininha. Você dividia no meio do avião, Tinha- a parte de trás podia fumar. Mas Pode aí trás, o cara põe o cigarro no lixo. Tinha, tô brincando aqui, mas teve um acidente da Varig, que foi quando veio da Varig, não lembro, que é com o Ricardo, esqueci o nome dele. Enfim, que ele foi, eu acho que ele que sobreviveu e só mais um lá, que foi porque o cara jogou um cigarro no lixo do banheiro. Quem vai dizer que papel pega fogo com cigarro, não é verdade? Quem vai imaginar isso daí? Então, e tinha a bandeja. Isso aí, eu gosto de livro antigo de aviação. E eu peguei um livro de instrução da Varig, que dizia o seguinte: o que fazer com a bandeja de bitucas? Quando você ia passando para o cara recolher as bitucas. Eu lembro onde eu colocava a bituca, não lembro. Porque Tinha a bandeja que você recolhia do lixinho, tal, do cinzeiro. o filho de uma amiga minha que trabalha no aeroporto, Regina, um beijo pra você, comentou esses dias que fez um voo e ainda pegou uma aeronave com o cinzeiro No banco antigo. Branco Não, mas antigo. o cinzeiro você tem que tinha. Você lembra disso, Lembrei. Ezequiel? Eu lembrei. Tinha um cinzeirinho aqui. Você abria na Isso. parte que dividia a poltrona, O cinzeirinho. O braço, tinha o cinzeirinho, então. o braço. Tem. isso. Mas o cinzeiro tem que ter ainda, porque se alguém Esquecer. louco acender, tem que ter onde apagar, né? Não, Não, aí não pode. Não pode, você tá louco? Dependendo Vamos descer com ele agora. Não pode. Se acender é crime hoje. É, crime. Tem que apagar, não tem?
Não pode acender, querido. Não existe. Isso é crime Não, mas grave. os caras... Tenta, né? Vai pro banheiro. Se a gente... Não existe isso não, Tenta. velho. Eu nunca vi caso sobre isso. Você tem Eu te mostro um uma- vídeo depois que acabar aqui. É? Não, tem o pessoal que acende lá, mas o cara paga na mão. O cara fala, paga isso daí, vai ter que pagar. Mas você tem detector de fumaça no Certo. avião. A aeronave toda tem detector de fumaça. Olha aí, ó. Você Tem, é tem. passageiro. E aí tem a Joyce, que é a coordenadora da escola, uma amiga minha, amigona, minha irmã, ela estava falando que uma vez ela estava fazendo um voo internacional, à noite, todo mundo dormindo, de repente disparou o alarme de incêndio. Incêndio. Ela acordou com a alma fora do corpo, acordou, né? Que você tá meio dormindo, né? Acordou com a alma fora do corpo, foi ver, a mulher tava passando laquê no banheiro. O laquê Disparou. disparou, mas não era pouco, aquilo disparou. E não tem, vamos ver o que é. Você taca procedimento, acende luz do avião, vai aquele barulho todo. O negócio é gostoso, o negocinho assim. Você pegou muito voo de turbulência? Vá, né? Pergunta que pergunta, né? Rapaz, turbulência. Não, turbulência é coisa séria, assim. Não vem brincar com esse negócio, não, que não é tão simples assim, não. É uma diferença de pressão do ar, Porra! não é nada de. Eu pego turbulência direto. Eu já vi gente, a aeromoça cair com um carrinho e tudo. Já, não, tem. Quando o pessoal passa Carrinho para tudo. o Chile ali, na cordilheira ali, o negócio é pesado ali. Pesado ali. Mas eu, assim, como Verdade. eu voo mais em avião comparado a esses grandes porte, pequeno porte, né? Avião até 15, 18, 20 pessoas, que também tem turbulência, mas a gente não consegue ficar de pé dentro dele. Você fica meio agachado, então durante todo o voo o cara vai amarrado. Mas eu já peguei turbulência de... Sacudir mesmo, de cair lá um quilômetro. Não, 1 quilômetro não. Exagerado. Né? Mas Quanto cai Porra, parece um depende. quilômetro. em aviões? Vamos falar. É boa? Boa pergunta. depende. Assim, se você pegar uma turbulência severa, Um voo comercial, por exemplo. É, Comercial que eu... Uma turbulência Ó, severa é boa? uma Boa pergunta. turbulência severa, você pode cair lá 200, 300, 500 pés. A gente mede em pés, Meio né? quilômetro. Não, em na pés, verdade, não dá. Um pouquinho menos. 1000 pés dão 300 metros. 300 metros, é. 1000 pés dão 300 metros. Mas é uma queda boa. É uma queda você vai boa. sentir aquele... Dá né? aquele. A alma saindo do corpo. Dá um É. desconfortinho, né? Dá Então, um se você levantar a mão para roupa, vai assim, aquele negócio gostoso assim. É uma montanha russa. Mas geralmente não é para sentir. Você vai ter épocas do ano que você vai ter mais Isso. turbulência, Boa. que você vai ter, em algumas altitudes você vai ter mais turbulência, mas o avião aguenta. O pessoal fala assim, não, vai cair. Para você ter uma ideia, um número que eu lembro aqui, uma asa de um 747, ela consegue flexionar 36 metros. 36 metros. Sem quebrar, então... Não vai cair, ó. Não vai. Você que tem medo de voar, que fica agarrando na espuminha, fica tranquilo, não tem problema. Ô, comandante, vem cá. Por que às vezes tá a rota ali, tá uma tempestade na frente e já peguei casos que o avião ele vai por dentro da tempestade, não desvia a rota. Porque é seguro. Porra, seguro dentro da tempestade? Raio pipocando lá? Não, mas o raio vai entrar no avião e vai sair. Ele não vai, não assim... Claro que o avião... A nuvem medo. da tempestade, a gente chama de CB, né? O cúmulos nimbus. É uma nuvem pesada. Sim. Ela, às vezes ela tá bem cheia, ela pode ter gelo dentro. E você tem o radar meteorológico lá. Você tem o radar meteorológico, que ele vai... Se tiver roxo, você nem passa. Nem passa. Se tiver laranjinha, você até às vezes arrisca. E às vezes não dá para você... Por cima você não consegue passar. Porque ela começa bem baixo e vai lá para cima. Às vezes você consegue dar uma volta. Quando é muito severo, geralmente se desvia a rota. Mas eu já peguei... vindo para São Paulo, já em rota de pouso, peguei granizo no avião. Granizo. Mas é uma pedraiada daquele jeito, batendo tudo. Vou falar que é confortável? Obviamente não. Não é confortável, mas você tá lá, você tá concentrado. Claro. Essa parte de congelar aí. Bota esse tema de congelar aí. O pessoal sempre Já teve pergunta. casos aí Vários. que teve acidente grave. Vários. Recentemente até. Teve, Excelente. agora teve Até o acabou o IPES, né? Passaredo, né? É assim, eu não gosto de comentar o acidente enquanto não sai o relatório final, porque, primeiro, eu não estava lá dentro, a gente não consegue falar o que aconteceu. Mas, geralmente, nunca, né? Vocês falam de aviação, nunca é um problema isolado. Não. É uma sequência de problemas que vão Com toda certeza. gerar naquele acidente. Tem muita coisa que o pessoal fala, né? A gente, nas rodas de piloto, a gente ouve, olha, tinha isso, não tinha aquilo, tinha isso. Mas o nome do comandante era Danilo Romano. Eu conhecia ele, não era meu amigo, mas conhecia de vista. Respeito muito. Eu sei, assim, eu vou. Eu quero chegar na minha casa tranquilo, eu quero levantar,
fazer a minha rota, fazer meu trabalho, fazer meu voo, pousar tranquilamente e não ter problema. Quando tem um acidente, todo mundo fica muito chateado. A gente fica e vai tentar entender o que aconteceu. Na aviação, legal é isso. Você vai tentar entender o que aconteceu para que outras pessoas não sofram aquele problema. Exatamente. Eu venho de uma escola que, quando eu estava fazendo curso, pouquinho tempo antes, teve o acidente da Latam que abriu o reverso. Né, de Congonhas. Quando ele foi decolar, que ele... Foi o voo, não, foi o voo que veio. 100. Foi o voo. O que abriu foi o da. Desculpa. Ele subiu e caiu. Acho que foi o TAM 402, que foi o voo do Rio, do São Paulo Rio de Janeiro. Não lembro o Era o detalhe. Fokker Number One, Fokker, que é era isso. todo pintado. E o outro que caiu da Latam foi o que estava vindo de Porto Alegre. Esse desceu, tava Alegre. pousando. Mas esse daí ele varou a pista. Parou a pista, né? isso. Que foi também problema no reverso, mas foi. Não foi o reverso ali. Porque o avião pousa sem reverso. Ali foi colocado que, pelo que eu lembro, muito pouco. Posso estar errado. Mas tinha um pouco de aquaplanagem, que a pista estava molhada, não tinha ainda as ranhuras. O reverso não ajudou. O piloto estava cansado, então a tomada de decisão dele Foi tardia, talvez. demora. E aí fala assim, mas demorou. Às vezes meio milésimo de segundo ele é uma diferença. Mas nesse daí do caso do Latam que abriu, do Fokker 100, eu lembro que eu tive um professor, o Marcelino, que é um cara que me fez dar aula, que é um gênio, assim. Ele desenhava a apostila, ele entrava assim, ele e 3 giz, um amarelo, um branco e um vermelho. Desenhava a apostila na lousa, era fantástico, cara. E os alunos, os pilotos foram alunos lá dele, desse curso. E ele falou para mim assim, olha, Luiz, e eu conversando com ele, que a gente tinha ouvindo o áudio, aquele negócio daquele mal no estômago, ele falou assim, ó, no final do áudio, estamos livrando a escola. Aí, na época, um monte de jornalista falou assim, não, eles viram a escola como heróis, eles... Mentira, eles estavam livrando o que eles aprenderam. Quando eles falam, estamos livrando a escola, a gente usou tudo que a gente sabe. Nós não sabemos o que está acontecendo. Porque não tinha nunca na história da aviação o reverso aberto durante o voo. O que é o reverso? O reverso é jogar potência no motor para frente. E o avião só voa num sentido. Né? O avião só voa num sentido. E aí ele deu aquela guinada, rolou e entrou voando aqui. Mas é muito complicado, porque quando você está lá dentro... Você vê o cara mesmo naquela situação, o piloto passando a informação que ele pode. Para ele não vai fazer diferença, vamos combinar. Para ele mesmo não faz mais diferença. Mas para o próximo, para você ajudar a resolver, isso é complicado. Então, eu respeito muito a minha profissão pessoal, porque assim, são algumas sensações que uma pessoa, aliás, você que quer fazer o curso, faça, que é maravilhoso. Né? Não, é maravilhoso para tudo, para resolver qualquer problema na tua vida. É mesmo? Para qualquer problema. Legal. O piloto ele tem que pensar. O piloto ele não sai do chão se ele não se programar tudo. Então o pessoal que é meio atrapalhado, não gosta de programação, tem que fazer um curso. Eu faria. Eu tenho medo de voar. Nossa, eu tive tanto aluno. Uma época que eu tinha uma parceria com um curso com uma psicóloga. O pessoal tinha medo de voar, a gente ensinava o cara que tinha medo a voar. Então ele dava o curso de piloto, ele entendia a física do voo, ele fazia um voo, ele perdia o medo, ele entendia. Ele continuava com aquele mal-estar. Eu não gosto de voar, mas eu sei como funciona, não é um tijolo. É um pouco mais fácil. Comandante Luiz, onde que veio essa paixão? Onde que startou essa paixão de você fazer o curso para pilotar avião? Quando foi esse estalo? Olha, nós estamos aqui é Lapa, né? Vila Pojuca, que é a região que a gente... Eu moro aqui no Jaguaré hoje, né? E na época, eu trabalhava com ótica. Eu sempre gostei de avião. Tentei entrar na Força Aérea, não consegui. Eu sempre gostei de avião. Sempre meus brinquedos, comandos em ação, eu gostava dos aviões. Adorava, eu gostava de avião. E aí, eu peguei um trânsito, mas deixei a minha mulher, hoje que era minha namorada na época, no banco, que era ali no SEIC lá, não é SEIC lá, no ITM, lá atrás do Ceasa. Eu deixava ela lá, era uma segunda-feira, eu passava final de semana na casa dela, da mãe dela, porque eu morava em São Bernardo, eu sou de São Bernardo, e para ficar vindo era complicado. Deixava ela de manhã e ia até São Bernardo, onde tinha uma ótica. Nesse dia de manhã, o trânsito estava parado, mas parou. Eu fiquei parado em cima da ponte do Jaguaré. Hoje eu passo todo dia nela. E eu lembro todo dia isso aí. E lá na ponte do Jaguaré tem um L-ponto, acho que é o L-Cidade ali. Isso, L-Cidade. Eu fiquei parado ali umas 3 horas com o carro desligado.
com uma raiva no coração. Manja aquele coração peludo, que você querendo xingar tudo. Aí eu via subir helicóptero, descer helicóptero. Eu falei, filha de uma... E eu lá, né? No trânsito, querendo sair. A hora que abriu o trânsito, em vez de eu pegar a Marginal Pinheiros, sentido São Bernardo, eu peguei a Marginal Pinheiros, sentido Campo de Marte. Cheguei lá no Campo de Marte, parei meu carro, entrei lá no Aeroclube de São Paulo, né? Falei assim, quanto custa para ser piloto? Eu quero fazer um curso de ser piloto. A menina me atendeu, me deu uns papéis, eu falei, nossa, é barato, né? É coisa barata. Ela me deu os papéis, eu falei, beleza. Peguei tudo aquilo, fui trabalhar, já estava dia perdido praticamente. À noite eu liguei para minha mulher, para ela, falei, amor, a gente estava começando a comprar apartamento, né? Duro, né? Comecinho duro. Eu quero fazer uma coisa. Eu menti muito pra ela, sem querer, mas eu menti. Omitiu. Não, menti mesmo. Menti, porque... Eu quero ajudar, ué. Não, mas você tentou. Eu menti, porque eu falei pra ela assim, eu quero fazer uma coisa, um curso, que nós vamos ficar uns 2 aninhos bem apertados. Ela falou, amor, faz se você quiser, vamos junto. Eu falei, ó, então eu quero fazer um curso de piloto, ela faz. Eu falei, tá bom. Fui lá, fiz a minha matrícula no outro dia e tal. Por que eu menti pra ela? Porque não foram 2 anos, foram 5, 6 anos apertado. Que não é, meu irmão. Você pôs a meta, dobrou a meta. Fez a meta e dobrou. A gente chega na meta e dobra a meta. Aí comecei meu curso lá. Aí eu cheguei no Aeroclube de São Paulo, fazendo, né, 70 alunos numa sala, pessoal falando muito de Copa do Mundo na época, vai precisar de piloto para Copa, piloto para Copa, piloto para Copa, né? Que ia até a Copa em 2000 e sei lá quando no Brasil, os caras já estavam falando 2014. já estavam falando de piloto para Copa. Para Copa já. Já vai piloto para Copa. Demanda. E o cara quer vender curso também, né? Nossa. Aquela coisa. Aí eu descobri com uma semana de curso que não precisava, para fazer a banca teórica da ANAC, terminar o curso. Aí eu fiquei meio puto comigo. Falei, porra, eu tô pagando... Um negócio aqui. E eu posso estudar sozinho? E todo mundo, não dá certo estudar sozinho. Você não vai conseguir, todo mundo reprova. E reprovava mesmo, né? O negócio era... Hoje eu falo, não faço um curso, que foi o que me deu a base. Mas eu pus na minha cabeça, falei, não, eu vou fazer essa prova, mesmo que eu reprove. Porque pelo menos eu já sei o que vai acontecer. Eu vou fazer a prova, fui lá, marquei a prova por 1 mês. Todo mundo na minha orelha, não vai dar certo, não vai conseguir. E aquilo entrou em mim, né? Eu falei, meu Deus do céu. E não tinha internet, né? O pessoal que tá assistindo, não era você abrir o celular, não tinha internet. Eu tinha na época um Nokia azulzinho, que, era horrível. Analógico ainda, né? Aqueles toques polifônicos, você comprava toque polifônico. E eu tinha um toque do Indiana Jones, eu colocava de pé, ele saia vibrando e andando, assim, era ridículo. E aí eu peguei e comecei a estudar, mas aí eu ia para a biblioteca, porque não tinha material assim. Comecei a tomar gosto por livro antigo, comecei a montar o meu material. E o pessoal falava todo dia, você vai reprovar, e aquilo lá, não posso reprovar. Fui lá, fiz a prova da ANAC, passei, só que eu não só passei, eu gabaritei a prova, eu acertei tudo. Falei, que beleza. Cheguei lá, continuei meu curso, porque eu já tinha pago. Lógico. Né? Okay. Continuei meu curso, você é piloto privado, você vai fazer o piloto comercial. Eu falei, tem coisa para aprender, eu só passei na prova. E aí, mesmo no curso de piloto privado, eu comecei a ensinar meus amigos a fazer. Ajudando, tal. E aí Ensinar o que? A parte teórica. o que eu aprendi, como que eu passei lá. Eu fiz assim o material que eu escrevi, as questões que eu via por aí, eu anotava, eu fiz a minha primeira apostila. Eu fiz a primeira apostila e eu replicava. E uma coisa legal, quanto mais eu ensinava alguém, quanto mais eu mostrava, foi maravilhoso. Claro. Beleza, terminou o curso, aí eu já emendei no curso de piloto comercial teórico, comecei a voar, aí você começa a se apertar, né? Mas foi indo, aí saí de São Paulo. Primeiro voo ninguém esquece, né? O primeiro voo foi maravilhoso. Foi. Você precisa ligar para minha mulher agora, ela não fala para você o que eu falei para ela no primeiro voo. Posso falar aqui? Pode falar, fica à vontade. Aqui não tem resposta. Eu já falei já, né? Fica tranquilo. Meu irmão, cheguei lá uma vez no Campo de Marte, um dia bonito, era uma quarta-feira. Aí o pessoal falou assim, olha, você voa? Eu já falei, não voei, tô louco para voar. Dá para você fazer um voo de incentivo. Eu falei, o que é um voo de incentivo? Tem um nome que eu não conhecia. O que é um voo de incentivo? Né? Eu já parei assim, né? Eu falei, qual o time mais? Aí ele falou, não, você vai lá, você paga
a hora de voo. Não vai contar para você como instrução, mas você vai sair com o instrutor, você vai voar o avião e você vai ter aquela sensibilidade. Não, bacana. Se é o que você quer. Porque às vezes o cara quer voar, a hora que ele entra no avião, ele se sente mal. Normal. Eu falei, vambora. Fui lá onde que é, lá. Fui lá no Aeroclube de São Paulo, falei, quanto que é? É tanto. E era caro, tá, gente? O combustível é caro, por isso que a aviação é caro. Não tem... Verdade. Eu lembro que na época o salário mínimo acho que era uma coisa de R$600, 15 alguma coisa. Era metade do salário mínimo. Era... Uma horinha. Uma horinha. Uma horinha de voo. Aí eu falei, tá, paguei, subi lá, vamos preparar o avião. O instrutor, ele te dá meio que uma instrução, ele te mostra a aeronave e tal. E eu adorando aquilo. Eu tava... Vibrando. O quê? Eu tenho foto, eu mostro pra vocês a foto. Assim, né? Aquela no avião, né? É maravilhoso. E aí, fiz o voo. Eu saí, decolei de São Paulo, vi lá o Canindé, aí sai, a gente foi para Francisco Morato, né? Sai da região, fiz o primeiro voo, né? Se acompanha, fez 2 toques lá em Atibaia, depois voltou, 1 horinha de voo, pousei. No que eu pousei, no mesmo momento minha mulher me liga no celular. No mesmo momento, eu tá saindo do avião, tal, ela me liga, eu posso falar mesmo, né? Pode. Posso falar mesmo. Aí ela me liga, e aí, Lu, você gostou? Eu falei, gostei. Ela falou, mas foi bom? Eu falei, eu tô de pau duro. Eu tava, velhão. Eu tava. É sensacional. Sabe, era um negócio... E daquela hora, assim, a aviação me tocou e foi do fundo mesmo. Eu falei, é isso que eu quero. Isso que eu quero. E aí eu comecei meu projeto de aviação, porque até então eu era um moleque que sonhava com aviação, que queria aviação. Mas eu não tinha dinheiro. Jogar real, eu não tinha dinheiro, eu não tinha... meio, eu tinha uma óticazinha que eu já tinha montado, que eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu vendia óculos também no começo pela internet, num site famoso também. Quiser patrocinar a gente, Mercado Livre, manda aqui, porque o canal é bom dos caras. Mercado Livre é top. Até a Shopee, se quiser também, a gente tem. Todo mundo. Tamo junto. Tamo junto. Mas na época no Mercado Livre eu vendia, porque eu comprava muito. A minha família é de ótica, então eles eram fornecedores, eu comprava e revendia tal para óticas. Eu vendia para ótica, eu trabalhava puxando uma linha e eu tinha a minha óticazinha. E aí naquele momento eu coloquei na minha cabeça o seguinte, falei, eu não vou trabalhar mais com ótica, que era uma coisa que eu não gostava. Meu pai tá até hoje, meu irmão até hoje, minha mãe, eu não gosto. É uma coisa que não dava prazer pra você, não era legal. Olha, eu vou te falar uma coisa. Já teve manhã, eu sempre fui trabalhar, mas deu acordar de posição fetal, não quero isso, eu não gostava. E assim, não gostava, era uma coisa que não me dava o tesão. E aí eu falei assim, eu vou vender minha ótica, eu vou vender tudo que eu tenho de estoque aqui, eu não vou comprar mais, eu vou me dedicar para aviação. Eu vou para aviação. E eu já estava começando a dar aula. Então eu dava umas aulas, que não pagava nada também, ninguém respeita professor, até hoje é uma beleza. E aí eu comecei a me jogar na aviação mesmo, vendi tudo que eu tinha, vendi carro, troquei por um carro mais barato, vendi moto, troquei por uma mais barata, eu estava pagando apartamento junto com a minha mulher. Sua esposa sorrindo? Do meu lado sempre. Não, ela foi fodida. Foi parceira mesmo? Foi, não, até hoje, ela é parceira. Ela odeia voar, mas ela é parceira. Porque quando tem os eventos, tem um evento que ela gosta de ir, que é aliás, um abraço pro Marcos Pontes lá, pro Zé, que é o Arraia Aéreo. Eu sempre sou convidado para ir, é em junho, em Bauru. É o único que ela vai. Ela não abre a boca voando. Ela vai dura, mas vai. O resto, se ela não gosta muito de voar, eu faço umas piripécias com ela, fica meio brava comigo. Você aluga um avião ou você tem avião? Não, hoje, graças a Deus, eu tenho 3 aeronaves. Eu fiz um projeto mesmo. Eu me joguei. Não falou assim, Luiz, você é rico. Não sou. A gente tava conversando lá fora. É aquela coisa, o que você quer pra tua vida? Você é apaixonado pela aviação. Boa, velho. O que você quer pra tua vida? O que você põe, qual que é a energia que você coloca nas coisas que você quer? Como é que funciona isso? Você tem 3 aviões, você tem um hangar que separa ele tem manutenção, você que faz, ou você tem uma estrutura? Não. Como é que funciona? Você tem que contratar, você tem empresas que fazem, oficinas. Então, é uma brincadeira cara essa aí, então, não é? Então, mas ela não é pra mim, assim, eu tenho a minha brincadeira, eu tenho o meu avião, que foi o primeiro que eu comprei, eu chego nele, assim, eu conto essa história, eu comprei um avião por causa de uma apostila, e não começou quando eu comprei, começou bem antes, assim. O canal do YouTube foi por conta disso daí. O primeiro avião veio por conta da internet. Não porque a internet me deu dinheiro, mas eu senti a necessidade de ter.
Então é aquela coisa, você quer ter um carro zero, você quer ter uma moto, eu ando de qualquer coisa, meu irmão. Se precisar, eu ando de ônibus, não tem problema. Claro. Eu não tenho frescura, eu Sei gosto de como carro é que é, velho, eu adoro carro velho. Você mostrar um Gol aqui quadrado, eu vou ficar olhando do teu lado. Eu já gostei muito, hoje não mais. Eu adoro. Eu Eu sofri muito com carro. Mas esse é gostoso. Eu empurrei muito carro já. Esse é gostoso. Essa parte é boa. Mas assim, depende muito do que você quer, que você põe de energia. Você fala assim, eu quero uma coisa, mas o que você faz para aquilo? Lógico. O que você se dedica? Tá. Né? Porque uma hora, e eu falo muito em palestra, o pessoal acusa você de ter sorte. Já te acusaram de sorte? Isso aí já faz parte Muitas já vezes. do dia a E o dia. que é eles conhecem. sorte? O que é Sorte é sorte? trabalhar 14 horas por dia. Não, Pra mim? na sorte, eles Não, entendem. esse é o meio. Esse é o A meu sorte, caminho, eles né? entendem que caiu no colo, que você não fez esforço. Tem duas palavras que Pra definem sorte. Competência com oportunidade. Acabou. A competência você vai buscar, você vai trabalhar as 14 horas por dia. Quando aparece a oportunidade, você está pronto. Isso é Perfeito, sorte. perfeito. Isso é sorte, não tem outra coisa. Competência mais sorte. É competência e oportunidade. Sim. É sorte. Definição de sorte é isso. É isso. Porque você vendo filme na tua casa, Netflix, vão bater na tua porta, ou você não quer um emprego maravilhoso? Não, você vai ter que se dedicar, velho. Você vai ralar. Meu irmão, você rala. Eu ralei até hoje. E os aviões que você tem hoje, os 3, eles são comerciais. Você aluga para empresários, é isso? Não, eu tenho o meu primeiro avião, KR-2S, um avião experimental, que é um avião de corrida. Ele foi o primeiro avião que eu comprei. Me defina a corrida, que eu não entendi. Já viu aquelas corridas de avião que a Red Bull Ah, faz? é isso legal, mesmo? Legal pra caramba. É um avião Legal, projetado para aquele lá. A gente gravou com aquele lá. Depois até te mostro, tem bastante no canal. O segundo avião é um Conquest, também experimental, fabricação brasileira da Embraer, excelente aeronave, que foi um sócio que entrou comigo nessa aeronave, que inclusive eu estou vendendo ele, porque é um avião extremamente bom para translado, para tudo, mas não é um avião que eu uso para fazer a instrução de voo. E aí agora, em dezembro, a gente comprou um outro avião que foi um Cherokee, que é um avião homologado, para fazer instrução, para fazer trabalho de instrução, de escola mesmo. Escola. Que é um avião mais clássico na instrução, um avião que já treinou milhares de pilotos, milhões talvez aí pelo mundo. Então, é esse daí. E a gente vai trocando. Só que o pessoal fala assim, você tem um avião. Claro, avião é caro, tudo é caro. Hangar é caro. Eu também tinha hangar. Mas eu vou contar essa história bonitinha. Porque hoje, o pessoal fala assim, mas hoje eu tenho um hangar, hoje eu tenho avião, hoje eu tenho a minha estrutura. Mas 2 anos atrás eu não tinha. Nem sempre foi assim. Não, nunca foi assim. Nunca foi assim. Ô Luiz, antes de você explicar, você falou que você tem avião homologado e experimental. Acho que o nosso público não é tão versado no assunto. Explica aqui qual que é a diferença. A aviação é o seguinte, a aviação homologada é essa aviação que a gente vai ter, a comercial, a aviação de instrução de voo, são os aviões que vão ter aquela matrícula, né, o Papa Tango, o Papa Romeo, que é o PT, PR, PP, eles precisam de uma carteira de piloto mesmo. Um piloto tem que ser o condutor da aeronave, basicamente. Tá? Você, se for uma aeronave homologada, você vai ter certas homologações, pode ser para transporte aéreo, pode ser para instrução, para voo panorâmico, para fotofilmagem, para pulverização, que é o agrícola. Sim. Tem várias lá. Essas são as aeronaves homologadas. A aviação experimental é uma aviação mais particular. Então, eu posso ter uma aeronave que não vai precisar seguir todas aquelas normas tão técnicas quanto a aviação homologada, porém, a segurança é a mesma, até maior, porque os equipamentos são melhores. Mas você tem mais liberdade claro. de motorização. Simples assim, para entender, uma aviação homologada, se eu trocar essa peça, eu tenho que colocar a mesma peça. Eu não posso substituir, porque é a mesma peça de outro fabricante. Não, tem que ser essa peça. Original. Tem o PN, que é o part number, você tem que ter no diário enfim, tudo. Para uma aviação experimental, eu já posso colocar um motor de carro, se eu quiser. Pode. Porque é experimental. Porque experimental aceita, claro. Não é só pegar o motor do Santana e meter lá. Não, você vai ter que fazer, tem os procedimentos. claro, você vai fazer... Regras ou leis mesmo? Leis.
você tem leis e regras, né? Você vai aeronautizar o motor. E outra, se você vai colocar teu bumbum dentro do avião, você vai querer que ele funcione, né? Vamos falar sério assim. Então, né? Comandante, vem cá, uma dúvida minha aqui. Para um leigo que não conhece do assunto como eu, como é que funciona a Bandeirantes que emenda com a Dutra, que cruza por outra rodovia no ar? Como é que funciona isso assim? Porque As você olha, aerovias? como chama aquele aplicativo lá, o Flyware. Flyware. Cara, é muito avião no céu. Mas é que nem carro, você vai trocando ideia com os caras. Nós vamos trocando ideia. Bom, você tem as áreas controladas e você tem as áreas que não tem controle, que são FIRs. Nessas áreas que não tem controle, o piloto mesmo faz o próprio controle. A gente faz... A aeronave fulana de tal, tá voando rumo tal, altitude Você tal. passa um rádio pra onde? Eu fico aberto. O rádio O rádio fica aberto. Se você tá na frequência livre. Para quando você tem uma área controlada, aí você tem o APP, né, que é a aproximação, você tem a torre que cuida do controle ali, do gerenciamento ali. Da pista, você tem a aproximação, você tem vários controles que você vai mandando. E aí você coordena. Você já passa um plano de voo antes. O plano de voo. Você aí, tá vendo só? Do que você vai fazer. Você passa um plano de voo, a rota que você vai. Sim. Você vai daqui origem e destino. Origem, destino, alternativa, a quantidade de combustível que você vai levar, Pessoas. qual que é a rota, altitude, pessoas, se não der, o que você vai fazer? Tudo. Você manda o plano de voo, o tipo de aeronave, a sua especialização, se você tem quais equipamentos de segurança, quais equipamentos de emergência, tudo. E você faz hoje pelo celular. A gente faz aqui pelo celular. Entra lá no Esses malucos aí que trazem umas cargas indevidas aí do Paraguai aí. Aí o pessoal chama de voo de chuva. Eu vou o quê? Voo cego? Eu vou cego não? Não, cego não. Não é o cego, você não tem comunicação, certo? Eles não vão falar também. Né? Então, Tô atravessando a fronteira, não, né? Tô aqui com uma carga de tapioca. Aqui com uma carga de talco. Tô passando aqui talco do bom colombiano. Tô indo. Você não vai. Esse o pessoal fala que é o voo de chucho, né? Que é o voo. Claro que isso aí tá totalmente fora da lei, é tráfico, essas coisas. Se você me perguntar como que é, eu não sei porque eu não faço, eu nunca tive oportunidade. Oportunidade já tive, que os caras chamam. Teve um convitinho já. Muito convite. No começo, quando você é piloto novo, os caras vão. Mas é um caminho sem volta, né? Caminho sem volta. Eu não vou fazer isso daí. E outra, meu irmão, eu não fumo nem cigarro. Eu não gosto nem de nóia. Vou alimentar isso daí. Eu penso assim, né? Claro. Desculpa falar dessas coisas, mas eu não Pode gosto. falar à vontade aqui, não tem barreiras. Mas esse aí é um voo, voo errado. Pirata de tudo. Tanto que tem a lei do abate no Brasil. Sim. Se o cara chegou o tucanão lá, chamou o piloto, o cara não falou nada, balançou a asa, não falou nada, ele derruba. Rasga no meio. Não tem conversa. Antes de você continuar, falar aqui dos nossos apoiadores, agradecer a Best Buy Travel, também aí a Mercado de Eventos, tá bom? Nos apoiando sempre aí. Obrigado aí, pessoal. Vai. Best Buy é a maior operadora de hotéis do Brasil. Vem com a gente. E lembra aí que a gente tem o Spotify agora. E aí com o Spotify, um episódio incrível. Tô emocionado com o cara aqui. Tanta coisa. Caso você esteja aí agora... Você pediu, né? Fala aí. Você pediu pra gente colocar no Spotify. Então você que tá acostumado a fazer o seu treininho, tá no carro, tá viajando, põe a gente no Spotify também, beleza? Legal. Vai lá, Ezequiel, que eu tô com muita pergunta aqui. Essa pergunta foi interessante, porque é um voo clandestino, o cara ele tem que ter um começo, um destino, uma origem, um destino também, mas ele voa meio que... Não, ele não vai falar nada. Então, você tá carregando coisa errada. Você vai sair do nada e não vai pra lugar nenhum. É que eu digo assim, não pode ter um choque aéreo, de repente, alguém aparecer do nada assim na sua frente? Pode, mas assim... Ou tem a altitude que você pode voar com seus aviões, que é bem abaixo dos aviões Não, a gente tem... comerciais. Não, você tem altitudes que são liberadas. Funciona, isso é regulamento de tráfego aéreo. Tá. Você, para cada rumo que você tomar, se você for para um rumo ímpar, você tem as altitudes. Se for para um rumo par, você tem as altitudes. Isso daí o cara aprende na escola. E tem... você vai montar isso no plano de voo, e se você fizer errado, o plano de voo volta. Ele não te autoriza. Fala, você está na altitude errada. Mas isso eu estou falando no voo certinho, homologado, como tem que ser. Esse pessoal que faz esse... Aí, meu irmão, eles vão voar baixinho para não ser pego por... É tudo vida louca, vai. Vida louca. Poderíamos dizer que sim. Mas eu acho que não vale a pena, não. Não tem... Não vale a pena, tá errado. Você só cometer curiosidade do tráfego. Depois você pergunta você quer fazer aquela pergunta sobre a questão dos acidentes, mas eu tenho uma antes aqui que chama mais atenção. Chama atenção não, é a minha curiosidade. Tem alguma aeronave
que você fala assim, putz, esse aqui é o sonho de consumo de todo piloto? Você fala, quero pilotar esse equipamento aqui. Rapaz, você sabe que isso é muito particular. A mesma coisa se eu te perguntar um carro, você fala assim, nossa, é um carro que você gosta. Provavelmente você vai ter alguma memória afetiva de infância. Sim, com certeza. Alguma coisa que nem eu gosto de Gol. Gol velho, quadrado, Percebi, adoro. você tá repetindo, percebi. Mas eu gosto de meu. Gol. Eu tenho um Voyaginho, 91, adoro. Inteiro. Tô fazendo, na mãozinha, Tá fazendo. devagarzinho. Não tem pressa. Tá fazendo. porque, né, eu gosto, já tive uns 20 gols, assim. Entre você ter um carro Lógico. zero, eu vou naquele lá, né? Eu acho, Você gosta daquele? dirige o que você gosta. Muitos pilotos começaram a voar no Paulistinha, no Isso aí. Aeroboeiro. Então o cara tem aquele sonho de ter uma aeronave assim. Agora, se você perguntar para mim que avião que eu gostaria de ter, não sei. Aí eu vou te perguntar, para fazer o quê? O voo é longo? O voo é curto? Depende. A aeronave, ela tem a sua função. Aplicação. Eu tinha vontade de ter um KR-2S. Eu olhei para aquele avião e falei, meu Deus do céu, quero esse avião para mim. E aí eu fiz, até conseguir comprar. Era o meu sonho de consumo. Legal. Esse é o avião que eu não vendo, que eu não empresto, que eu não faço nada. Mas, se você falar assim, um avião grande, você tem vários, você tem... Muitos, né? Porra. O que eu vejo, né? Aí eu falo que é uma particularidade minha, que eu vou bastante aos Estados Unidos. E ali é uma meca, né? Muitos condomínios, as pessoas moram às vezes ali num condomínio. E... Condomínio aeronáutico. É condomínio aeronáutico, né, cara? O meu hangar é no condomínio aeronáutico. Então, e aí, né, você vê tantos artistas aí com aeronaves no quintal. Quem não conheceu aí, viu a aeronave do Iron Maiden, a banda. Sim. A banda tem Air Force One. Air Force One, seu próprio 747 lá. Eu acho incrível isso aí. Você fala, o cara vai lá e banca a aeronave dele, compra e fala, é isso que eu quero. Eu acho demais, eu admiro os caras, né? John Travolta tem. Ele é piloto também, tem acho que uns 3 ou 4. Tem uns 3 ou 4. Se você perguntasse pra mim o que eu gostaria de ter, eu gostaria de ter um caça. Um caça. Um caça. Um F-16, assim. É um avião. Por quê? Porque eu quero fazer pirueta. Eu quero fazer manobra, eu quero subir na vertical, eu quero ver o. Mas aí já requer talvez uma formação específica? Não, é pra cada aeronave. O caça é num pau danado, pau não danado. é um aviãozinho que anda ali. Mas o meu avião é um caça. A velocidade que eu atinjo nele é. É de um caça? Não um caça supersônico, né? Mas para você voar aí, vamos falar em quilômetros por hora, a 160 milhas, você vai estar aí 300 e alguma coisa. É forte. Já é um bom. 330. Caramba. Então nos Estados Unidos e na Rússia, a gente sabe que tem gente que tem caça O privado. Brasil também tem dá ainda. pra ter? Mas o pessoal compra fora e traz, mas são muito poucos. O que você vai ter hoje no Brasil, bastante T-6, aquele antigo, aquele avião da Força Aérea Brasileira antigo, treinador também, que era o motor radial, você vai ter. Sim, avião mais antigo mais você antigo. vai ter. Mas é que assim, no Brasil é muito fechado, você não consegue comprar, ter, é muito restrito. Claro, Estados Unidos teve a Sanfan agora, eu estava vendo, maravilhoso. E uma viagem minha, por acaso, foi assim, por mera coincidência da vida, eu estive lá perto de Phoenix, uma vez, uma viagem, e eu estava de passagem, e por acaso meu compromisso, que era num dia, foi modificado para 2 dias depois. Aí eu falei, o que eu vou ficar fazendo em Phoenix, exceto assistir um jogo de basquete? E não tinha jogo de basquete na ocasião. Eu falei, lascou. Aí um cara falou assim pra mim, você tá aqui pertinho de Phoenix, pega um carro, né? Vai para Tucson. Tem a feira de Oshkosh lá, né? Tem o quê? Tem o Pima Air. O Pima Air lá. Pima Air. Um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Um negócio gigantesco. Eu passei o dia. Eu saí de lá torrado de sol, cara. Mas lá você tem o pessoal, ele incentiva a aviação. Maravilhoso o museu. O que é aquilo lá? Museu na verdade, assim, tem diversos galpões com muitas aeronaves e uma parte ao ar livre. E você pode ver tudo. Compra a garrafa de água e vai andando ali e vai vendo. Maravilhoso, cara. A gente não tem isso. Sensacional, né? aquilo ali. Eu fico muito chateado que no Brasil a gente não tem. E os poucos eventos que a gente tem no Brasil não são tão difundidos. É uma coisa que eu tento fazer bastante lá no Decolando a Banca, no canal, é mostrar esses eventos. Porque às vezes você, assim, é muito fechado, o cara tem sonho. E eu sei que é difícil entrar na aviação, não é fácil não. Claro. Eu não tinha dinheiro para entrar, não tenho pai rico, não tive mãe rica, ninguém que me financiou. E assim, se eu conseguir, qualquer um consegue. Claro. Você tem que se, claro,
A gente toma mais umas esforço, pancadas pelo caminho, Claro. né? E não é pouca. Mas eu acho que não é um segmento assim muito abrangente, é bem específico, eu acho, a Não, aviação. a aviação tem muita coisa. Essa de que você tá falando assim, mais esportiva, assim, mais de ter um. Ter uma aeronave foi primeiro um sonho. E aí eu fiz disso um trabalho. Um trabalho. Então hoje eu dou instrução de voo, eu sou instrutor, mas a minha aeronave ela é agregada numa escola. Ah, entendi. Então que eu também não posso dar a instrução Claro. sozinho. Você tem que estar numa escola. E eu tenho uma escola de aviação também. Então isso se tornou uma profissão. Tá. Mas ele começou assim, sei lá. Entendi. Pra que você quer um avião? Não sei, eu quero um avião. Ô, comandante Luiz, vem cá comigo aqui agora. Quero saber de experiências, talvez não traumáticas, mas experiências que você viveu assim, que, porra, essa foi complicada. Inusitadas, talvez. Teve várias. Ó, uma vez, essa faz tempo aí, eu fui fazer um esquife. Sabe o que é esquife? Não. Esquife. Esquife é quando você vai carregar um cadáver. Acontece. Você Acontece, morreu claro. fora Claro. Você morreu fora do seu distrito, do seu CEP. Isso acontece, tem isso é que comum voltar, até. tem que Ok. voltar. Você claro. tem, vai ter que. E é Fazer feito. o traslado, né? É, o translado do corpo, isso é Um normal. avião delivery. grande você não percebe, né? Mas um pequeno vê. Não vou levar na mochila ele, né? Mas você vai. E aí, Ah, me ligaram, falaram assim: Ô Luiz, tem um esquife para fazer. Precisa dar o tratamento ele é em São Paulo e você trazer ele para Fortaleza, se não me lembro. Acho que era Fortaleza. levar pra Fortaleza. É. Eu falei, tá bom. Um voozinho longo até. Tá bom. Beleza. A gente liguei lá, tava lá tranquilo em casa, me passou os contatos, eu agilizei com questão do cemitério, onde estava o corpo e tal. Beleza, e fui lá receber. Eu cheguei no cemitério lá no outro dia para receber o corpo, né, para fazer o translado. Eu fui fazer, não tinha ninguém para fazer, tranquilo. Aí eu cheguei pro rapaz que estava fazendo o despacho do corpo, falei, eu sou meio brincalhão, né? O cara, opa, tudo bom, tal. Não sei o que lá, ó. E o corpo não foi preparado, tá? Como é que é? O corpo não tá preparado. Aí eu falei, quem está, não é verdade? Quem que está, não é verdade? É verdade. Mas então, essa reação que vocês tiveram aqui, ele não teve. Ele só pegou, fez assim, deve ter me xingado. Assina a nota aí, vai. Peguei, né? Vai. Ele falou, o corpo não está preparado. Quem está? Eu também não estou. Vai morrer agora. Não estou preparado. Se eu puder optar, prefiro não. E aí, beleza, foi lá o carro, o rabecão, né? Foi lá, Entregou tal. pra você. Chegou no aeroporto lá, pegamos, tava com o copiloto, um amigo meu que já estava esperando no avião, tava preparando a aeronave. Não era seu avião, não. Não, eu Só ia contratado. Era um corisco, um avião bom também. Tiraram os bancos do avião, que você tira, né? Solta. Colocaram lá o caixão e vai amarrado o caixão, né? Vai com aquelas... Eu tô rindo pra não chorar aqui. Com aquelas, tipo, fita de caminhonete, sabe? Isso aí. E beleza, só que a cabeça do Do cidadão. tá aqui, né? Tá E eu perto. aqui, né? E aí vai o Vitor, cara, era aquele filme Velozes e Furiosos, aquele negão lá, ele era igual, forte e tal, andava com as belinhas assim, camisetinha. E eu falei, vambora. Ele machão, eu machão também, brabo, né? Aquela carona. Você é o piloto e ele o copiloto. Ele isso? o copiloto, porque vamos em dois também, porque é uma viagem que demora aí umas 2 horas e pouco, 3 horas, aí vambora. Aí, voando tal, o controle mandou a gente lá pra cima, a gente lá voando, bonitão, rápido pra caramba. Chegando lá no próximo do destino, eu chamei a aproximação, ele falou assim, ó, tá liberado para você o espaço, você pode descer, se você tiver performance, você pode ir direto, ou seja, se você conseguir, você já pode, eu tava alto, tava, sei lá, uns 13, 14 mil pés, lá 12 mil pés, não lembro, falou, você já pode vir, o aeródromo era no nível 1 do mar, né? Sim. Então ia perder bastante altitude. Geralmente no avião de passageiro, você faz o quê? Você vem descendo tranquilo, para não machucar o ouvido, né? Para não dar despressurização. Eu e o cara, só que eu fiz? Joguei o avião aqui e falei, é nóis, vambora, tem performance. O passageiro não ia reclamar? Obviamente não. É verdade. Obviamente ele não ia reclamar, não ia falar nada. Não tem por que ele reclamar. Né? Se ele reclamasse, eu acharia estranho. Né? Falei, eu ia parar para ouvir se ele reclamasse também, mas você fala, eu não gostei do voo, como que é? Me explica isso daí. Beleza, colocamos o avião meio aqui, descendo, de repente eu ouço vazar no áudio, você tá ali falando, o negócio, você reduz o motor, né?
um barulho alto. Eu olho pro Vitor, o negão branco, assim, ó. Você tá zoando. Não, o negão. Aí eu ponho a mão no caixão, sinto o caixão vibrar. O cara tava gritando aqui dentro. Não, e a gente. E eu já chamei no rádio, pam, 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 pam. Aí o controle, o que tá acontecendo? Ele falou: preciso de apoio médico na pista. Falei, o cara tá vivo. Apoio médico na pista, não sei o quê. Não, o espaço era liberado, pista sua, procedimento. Pousando a ambulância, vindo. Para. Eu abro assim. Desliga o avião, abre a porta, o Vitor já tá lá na área de desembarque, já branco. E aí eu começando a tirar as coisas assim, vem lá o paramédico e tal. Ô comandante, o que aconteceu? Eu falei, o cara tá vivo. O cara tá vivo, tá gritando aqui, tá vivo. Pelo amor de Deus. Aí ele falou, cadê a documentação do cara? Tá na pasta. Aí o cara tá vivo. Aí olhando assim. Aí ele pega o papel do cara. O comandante, o cara não tem preparado, não tô eu. Ele fala pra mim, o fulano de tal não tá preparado. Eu falei, preparado não tô eu, tô todo cagado aqui, porra. Me tira esse cara daqui. Aí ele falou, não, comandante, não é, ó. O que você fez aqui, ó, não pode e tal. E o cara... Vamos abrir o que é o preparo, né? Quando o corpo é transladado, eles tiram. Sim. Eles fazem um preparo de tirar os órgãos internos, fazer um... Não sei qual que é o nome técnico disso. Mas o cara tava com tudo. Com tudo. Sim. O cara tava com tudo. O que aconteceu? Aí na mesma hora que a minha ficha. Eu subi, diminuiu a pressão, expandiu, pulmão, expandiu tudo. A hora que eu desci como se não houvesse amanhã, aquilo aperta, dá uma pressão no ouvido, e ele começou a ser pressionado. O ar que estava aqui dentro sai pela boca, não tem as cordas vocais ainda, o bonitão gritou. Você tá zoando, velho? Não tô. E aí eu fiz o cara abrir o negócio lá, falei, não, abre isso daí, não, abre isso daí. Aí ele sensação. Aí ele abriu, tava lá feio, isso aqui. Mas aí foi pra nunca mais fazer também. Lógico. Serve de aprendizado. O cara avisou você lá, então, você viu? Avisou. O corpo não tá pronto. Não tá preparado, mas ele não poderia sair. Eu também não. Assim, é a primeira vez que eu tinha feito, é aquela coisa, vamos, não quero nem saber o quê, vamos. A gente hoje já não é mais assim, hoje eu sou mais moderado. Né? Vamos, pra onde? Quem vai? Como que é? Me dá um tempo, deixa eu pensar a rota. Hoje é mais. Você aprende, né? E em termos de cliente, já transportou alguma coisa assim muito fora da curva? Não, pessoa assim é normal, ou é nada. Eu recebi uma proposta há uns 15, 20 dias atrás, um mês no máximo, para levar um cachorro. Um cachorrinho. Mas eu não aceitei, porque era um bulldog francês. Isso. E ele tem. O focinho dele não pode, é broncofacial. Cachorro é um tema muito sério. Teve aqui já uma empresa. Isso, Embarpet. Embarpet, que contextualizou todo o conceito que é. Nossa, é muito complicado. Levar um pet num avião, não é simples não. Porque assim, ele já não tem a respiração boa e ele pode vir a óbito no voo. E aí eu falei com a pessoa, falou, não dá para levar. Não, mas você vai baixinho. Eu falei, mesmo baixinho, né? Mesmo se a gente não vai em altitude de pressurização, é até pior para ele. Né? Mas aí não aconteceu. Mas eu trabalhei, não como piloto, trabalhei como executivo de cargas numa empresa, que não vou falar o nome aqui, que fazia charter aéreo. E eu trouxe algumas coisas interessantes. Eu trouxe o ursinho do Aquário de São Paulo. Ursinho, né? Que ele tem 3 metros, aquele monstro lá. É bravo, hein? É bravo. A gente trouxe, fez o translado dele, esse daí também foi legal. Que aeronave que você usou para fazer um? Foi um 747-400, se não me engano, foi da Global. Não fui eu que trouxe, né? Eu trabalhava fazendo o charter, né? Fazendo as rotas, as autorizações. Tá. E ele veio de uma... Não pode falar que é compra, tá? É doação, né? Mais um... Sim. Né? O cara ganhou uma doação, ele deu não sei quantos milhões e recebeu uma doação. É a doação. Eles fazem faz assim. parte. Né? Mas é uma coisa que acontece, que era na Rússia lá, e aí esse voo ia passar, eu lembro que ele ia passar pela Alemanha, e a Alemanha tinha uma restrição ambiental ferrada, que não podia, e tinha que fazer uma parada técnica lá, que era abastecimento, alguma coisa, só que a Alemanha não ia autorizar, porque se pousasse lá ia prender o urso. Aí beleza. E a gente sabia disso, e a minha chefe não tem que passar por lá, consiga as autorizações, e a gente até conseguiu a autorização, mas não consigo com aquele negócio atrás da orelha, não vai dar certo isso daí. Aí beleza, deram autorização pra gente, e essa empresa é uma empresa multinacional, né, estrangeira, inglesa,
ela tinha escritório lá. E eu falando com o cara de lá, do escritório de lá. E ele falou, Luiz, tá tudo certo para vir para cá. Falei, beleza. Mas eu peguei e fiz uma outra rota alternativa que passava por outro lugar lá tal, pela continente africano tal, que não tem tanta... Né, que Regras mais brandas. e chegava no Brasil. Beleza. Aí, no dia do voo, o cara de lá me liga. Falou, Luiz, eu fui renovar a autorização e ela não tá saindo. Então tá meio estranho. Falei, como assim? Tá meio estranho. E a gente começa a conversar, eu conversando com o alemão lá, com o inglês meu é macarrônico, ele também fala, mas a gente tentando se entender. E ele fala assim pra mim, eu tô achando muito estranho também, porque um zoológico aqui de uma cidadezinha tá anunciando uma atração nova, um urso. Olha. Aí eu falei, mas como assim? Quantos ursos desse tem no mundo? Eu falei, não tem. E a gente desesperado. Aí eu sem autorização mudei a rota, o urso chegou aqui e tal. Fui mandado embora por causa disso, mas o urso tá aí. Tá aí. O urso tá lá. E ele ia ser apreendido. Ia ser aprendido. Ia ser apreendido. Certeza. Ia ser apreendido. E aí ele chegou aqui, se não me engano, ele chegou em Guarulhos, não conseguiram, tiveram que embarcar ele de novo para Campinas. Porque o pessoal do Ibama não conseguia. O urso tava bravo, meu irmão. Que ele vem sedado, né? E tem uma quantidade de sedação. Claro. Daquele jeito. Oi, é um container, ele tava meio bravo, ele chacoalhava aquele container, eu fui ver de perto, falei assim, eu que não chego perto aí dentro, não. Não, é bonito, bicho, hein? Grande, 3 metros de altura. Agora tá com uma namorada e fez até filho, né? Então... Ei, lá, ai. Comandante Luiz, quantas horas de voo você tem? Ah, meu irmão, de experimental eu devo ter umas... beirando aí umas 2.000, 2.000 e poucas, de homologado mais umas 3. 5.000. É, que eu conto. Com certeza você teve algum voo que dependeu da sua habilidade para... Vários, todos, não tem. Mas você quer perguntar se alguma vez eu já passei passei de Eu fase? ia perguntar isso diretamente. Porque... Se caiu Mas uma assim, fase no voo. Algum voo que você teve que fazer um Hoje- deslocamento, um trajeto aí, passou realmente um apuro Ó, grande. Teve um que foi até recente, que eu tava decolando com um rapaz para fazer eu ia pegar um avião e levar ele pro sul. Era uma segunda-feira, eu ia fazer esse voo na terça. Eu gosto de testar tudo antes, que era um avião de venda. Eu ia fazer um translado num avião que estava vendido. E aí enchi o tanque, né, full combustível, o avião perfeito, fazendo todos os testes perfeitos. O rapaz, fui decolar, corri pista, deu velocidade, tirei o avião do chão. No que eu tirei o avião do chão, o avião parou de subir. Não subia mais, parou. Parou de subir. Eu já não tinha mais pista para pousar. Meu Deus do céu. E ele não subia. O motor meio... do nada começou a murchar. Na minha frente uma montanha, você viu o vale como que é. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Vou manter ele voando assim. Vou retornar para a pista. Eu peguei o manche e virei o manche. Eu dei final de batente no manche. Quando eu dei final de batente no manche, o avião reto. Voando nivelado. Falei, Tá fácil, hein? beleza, tô estolado. Não tenho sustentação na ponta da asa. Eu já tô para estolar. Tava para cair o avião. Aí eu fui no pedal, né, devagarzinho, no pedal, consegui fazer uma curvinha mais ou menos. Voltei para a pista. Né, a pista aqui, aqui não consegui jogar ele para a pista de novo. E aí nessa hora eu falei assim, Deus, obrigado, viu? Deixou eu falar com a minha mulher a última vez. Falei mesmo, obrigado por ter deixado eu falar com a minha mulher a última vez. Eu tô com 150 litros de combustível aqui. Acabado O de sair. avião tava parecendo um brinquedinho acabando a pilha. Sabe Ele não liberava a força total, é isso? Tava meio Não, que... ele tava diminuindo. É como se a pilha tá acabando. Acabando. E eu lá não conseguia fazer muita coisa. O cara do lado nem percebeu que ele tava indo passear, ia levar um junto. Eu falei, obrigado, né? Tô tentando aqui, mas eu aceito o que você fizer pra mim. Eu aceito o que você fizer pra mim. Tô lutando aqui. Nessa hora fez assim, o avião fez, subiu. Eu passei em cima do mármore raspando. Aí eu consegui colocar o avião de volta pra pista, fez uma curvona, aproei a pista, joguei ele pra baixo, pousei, fiz um pouso. O cara, nossa, que pousão, e nem correu pista. Você vê. Mas não vamos voar? Eu falei, não, hoje não. O avião todo cagado, né?
Não, Foi pro banheiro na hora. não, você tem o. Depois você sai do avião, tem aquela descarga de adrenalina. Mas aí testei o motor, o avião funcionando. Falei, não é possível. Eu parei aquele avião, falei, ó, esse avião tá fora de voo. Então funciona assim, você pega muito avião que você não conhece, então. Pego. Nossa. Mas você faz. Você Tem tendo- inspeção padrão, Tem. mas você domina vários aviões, então. Qualquer um que você pegar, você levanta do chão. Eu tenho carteira para vários aviões, né? O problema não é tirar do chão, não. O problema é colocar ele, tá? O problema é tirar do chão é a parte mais fácil. Colocar no Trazer chão é de a parte volta. difícil. Trazer de Porque eu volta. presumo eu que você pilotar um carro é uma coisa, uma van é outra, uma carreta é uma outra. outra situação. Mas vamos lá num carro. Você pilotar um Uno é uma coisa, se pegar uma Ferrari é outra. Se acelerar muito, ela vai rodar. É a mesma coisa. O avião, ele voa por velocidade. Então, velocidade é vida, falta de velocidade é morte. Eu falo isso para todos os meus alunos. É a primeira coisa que eu falo na aula. Velocidade é vida e falta de velocidade é morte. Inclusive, minha mãe tentou me matar. Porque quando eu comecei a fazer o curso de piloto, ela falou para mim, voa bem devagarzinho, bem baixinho. Eu falei, porra, mãe. Como é que vai fazer isso? Bem devagarzinho, bem baixinho. Você quer que eu... Bem coisa de mãe mesmo. Como que eu vou Conselho fazer de mãe, isso? né? Devagar, meu Grita filho, vai baixo. devagar. Não, mas eu dei o troco pra ela depois. Eu fui lá no consulado de Portugal lá pra tirar o passaporte, né? E aí, na época, pra tirar o passaporte português, falou assim: não, você tem que, pra você tirar, sua mãe tem que tirar primeiro. Mas não tem outra jeito, não. Sua mãe foi falecida. Falei, beleza. Aí eu cheguei em casa, minha mãe, e aí, deu pra tirar a mãe? Eu preciso matar você antes. Pra poder tirar, senão não vai sair. Não tem que fazer o seu primeiro, vai sair muito caro. Não, mas assim, o avião voa na velocidade. Você tem que ter velocidade para ter sustentação. E quando você vai pousar o avião, você tem uma sustentação mínima que você tem que ter, que a gente chama de velocidade stall. Você não vai, que a velocidade o avião não tem mais sustentação. Então você tem a velocidade de aproximação. Claro que com uma aeronave mais rápida, a aproximação é mais rápida. Claro. E tudo acontece mais rápido também. Né? Vamos lá, um avião comercial, que é o que eu vivencio no meu dia a dia, basicamente, não basicamente, mas o piloto ele tira do chão, estabiliza e ele segue o voo. A real, ele vai tirar do chão, já tirou do chão, já copla o autopilot, No automático lá. ele vai embora. Claro que ele está todo programado e o piloto gerencia todo aquele sistema. O piloto é um gerente de sistema, ele gerencia o sistema. Pra Fica olhando pouso- as luzinhas lá, todinha acesa. Não, fica olhando tudo, rota. Tudo que ele programou. Porque ele não precisa voar. A máquina voa melhor que a gente. Não precisa ficar pondo na mão. A Ela máquina voa melhor do que o piloto. Voa, porque ela tá lá, ela tá corrigindo, fazendo a correção. Você vai ficar lá cansado. E é pesado, tá? Não vem achar que... Não é que dá um desmérito, não é isso, mas é curiosidade mesmo. Não, mas é voar. Saiu do chão, automático, ele vai até o destino. Vai. Aí você tem que, no destino, assumir o comando. Aqui na regulamentação que a gente tem, obrigatoriamente, acho que até 500 pés antes do toque, você assume a aeronave de novo. Tem lugares que você tem o sistema já de pouso automático, CAT 3, CAT 4, que o avião pousa sozinho. Para que serve esse sistema? Na verdade, se você tiver numa pista que você não está enxergando nada, tá? Aquele nevoeiro, tudo, não tem como a gente pousar. Isso é muito no sul, né? Tem, aqui em São Paulo. Aqui em São Lá em Paulo. Curitiba, Também. Caxias. Porto Alegre. Também. Qualquer lugar no mundo tem isso daí. E aí você tem alguns aeródromos, algumas pistas, tem esse sistema onde ele vai te colocar na pista. Então, o piloto tem ajuda até... muito. Ajuda, não tem... Mas dá para você... Tem tecnologia hoje para voar sozinho. Tem voo autônomo. Eu não subo no avião, tá? Mas tem voo... Eu sozinho... Uma vez eu pousei, chegando aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, eu nunca tinha visto um teto tão baixo. Sim. Mas tão baixo, igual aquele dia, eu nunca tinha visto. Dá o ponto de... Eu falei, gente... Já chegou e não vi, eu não tô Cadê, achando que tô cadê voando. as luzinhas da cabeceira que eu não tô vendo? E o cara vai descendo. Quando tocou o Mas aí é o show, piloto, é o piloto ou é o automático? Não, aqui no Brasil... Quando está com nevoeiro, muito nevoeiro. Impressionante. Mesmo, pode ser o piloto, que ele está por instrumentos. Ele instrumento, está tá. olhando lá, mas ele está controlando. Você consegue fazer isso daí. Mas é melhor confiar na máquina, né? Como você falou. Não é. Olha o medo dele. Não digo que é melhor confiar na máquina. Eu falei para você que eu não subo no avião que não tem piloto. No avião autônomo eu não subo. Porque eu ainda acho que o piloto quer voltar para casa, tem família, tem mulher, tem marido, não importa. Tem lá e tem a motivação para voltar também e o cara tem um gabarito para estar lá dentro. Mas não necessariamente seja tudo automático. Você tem tecnologia para isso. Aqui no Brasil, nem todos os lugares existem essa tecnologia. É isso aí. Tá? Então, Pegando essa analogia sua aí, se você pegar esses carros modernos da Tesla lá nos Estados Unidos,
Eu não conheço, não vivenciei a experiência. Mas tá provado que o carro, ele anda sozinho. Os Uber lá. Você chama o Uber, entra no Uber, não tem piloto. Tem alguns lugares que e ele te acontece. leva pro destino. Sim. Principalmente na Então, assim, Califórnia. não é um absurdo mais isso, teoricamente. Tudo bem, eu não consigo ficar do lado direito num carro. Isso. Que eu acho que a internet também cai. Eu fico Internet daqui. também Que do lado A internet esquerdo também dele- cai. E por quê? Por que não ter um motorista? Você vai trocando ideia com o cara, vai perguntando onde eu como legal, onde tem um negócio aqui. Porra, não. Concordo, Vai me chamar, você é antigo. Não, mas eu gosto de pessoas Eu também assim gosto. no sei lá. Preciso Né? evoluir para esse nível aí também do automático aí, sem ter o piloto. Rapaz, eu acho bem legal, mas assim, Não, é uma tendência, quando cara. você É fala uma que tendência. é o piloto automático, mas você tem um piloto lá. Essa é a grande diferença. Você não tá sozinho, você tem um piloto lá que qualquer momento ele assume, qualquer coisa que ele fizer, desacopla o piloto automático. Eu vou, né? Só o KR que não tem piloto automático. E eu tô voando, para que serve? Eu cheguei no nível que eu quero voar, eu vou voar um tempão uma reta, você acopla. Mas você vai fazer curva, você faz pelo botãozinho aqui, você põe o rumo que você quer, ele vai, o avião vai. Mas o que ele falou é importante, porque o avião, fala do comercial, que é um que eu curto mais. Eu também. Eu gosto bastante. De repente ele tá em voo automático lá. Aparece um urubu do nada. Teve um caso Não, mas assim. na altitude que voa, não. Não? Só se o urubu for um urubu. Um super urubu. E aí ele merece derrubar o avião. Se ele tiver lá, Sim. sei lá, a 100 mil pés lá, sei lá, como Não, apareceu um digamos, urubu. você falou que ele sai, põe no automático e ele segue. Mas não, Pode- você vai chegar na altitude. Altitude, tá. Eu tô falando a grosso modo, Tá, né? Mas tá. tem. Mas, Tem procedimentos. mas pássaro é um negócio que acontece. Aquele voo lá que caiu. Não teve um do Fokker Hudson. 100? Não, Fokker teve 100 vários. que quebrou uma janela também? Tem. Teve. Olha, eu já peguei o Batman voando. Eu chamo de Batman, né? Porque ele é grande. Você já viu um urubu de perto voando? É o tamanho dessa mesa. De repente ele aparece do nada, ele parece o Batman piscando. E às vezes você tá voando. Só que ele também, quando ele te vê, ele desvia. O urubu também não é besta, ele quer Tem um desviar. sensor também que ele tira da rota. Não sei, mas ele voa demais Voa aquilo demais. lá. Ele voa demais. Bate no transponder do urubu É, ali. No... O transponder. problema do urubu é que ele não coordena. Ele tem que coordenar com você. Eu tô na área Vamos aqui. combinar, vamos combinar. O urubu na cabeceira, ó, preferencial é tua. Tô fazendo 360. Aquele acidente do Rio Hudson foi com... Foi com ganso, pato, né? Alguma coisa assim. Foi com ave também, né? Mas, se eu não me engano, naquele voo, o piloto automático não conseguiu. Né? Foi o piloto, de fato, que teve que assumir. Não, mas aí quando você tem uma pane, você assume, né? Você assume. Porque aí você não é que o avião cai, ele vai voar. Mas ele vai voar para onde? Você tá voando. Você perdeu seus motores, o avião cai? Não. Ele vai planando, não é? Ele vai voar, né? Até onde ele vai conseguir voar? Vai perder velocidade. Não, até o local do acidente. Obviamente, né? Você vai escolher o local do Pegando acidente. aquele voo lá, aquele voo que foi Sansão contra Golias, aquele jato lá que derrubou aquele avião da Gol? da Gol, na mata lá. Foi na Amazônia? Mas Foi, aquilo ali Na Amazônia. aquilo ali foi. foi um erro humano ali. Não foi erro. Não foi erro humano? Não, aquilo lá, ó. Erro. O transponder não avisou nada? Não, mas peraí. Erro é quando você comete uma ação e ela é fora do esperado, fora de uma regra, mas você não tem a intenção de violar, a intenção do dolo. Do dolo. Ali foi uma violação. O Legacy, ele desligou o transponder e o avião era novo, ele estava fazendo pirueta. Se ele pega 5 centímetros mais para fora da asa, não dá nada no gol. Mas ele pegou ali, o áudio é horrível, lembra esses... Ele pegou, ele arrancou a asa. Você imagina o piloto estava trocando ideia com o copiloto numa viagem que ele tinha feito e mostrando na foto. De repente ele baixa trem de pouso. Você ouve no áudio o som dele baixando trem de pouso, recolhendo trem de pouso, dando flap, ele tentando fazer tudo, tanto que pesado falar isso, mas eles morreram esticados para a esquerda. Eles morreram o corpo tentando voar o avião. E aquela aeronave da Gol era muito nova. Ela era muito nova. avião sem asa. Aquela aeronave era muito novinha. Muito novinha. E as duas aeronaves eram novas, né? Os Quando americanos... você fala em desligar o transponder, foi o que mesmo que você falou aí? Você não desliga transponder. Você tem que Então. voar. Não, mas é quem Então não é um... Tá. Não, é uma violação. Violação. Aí é Da crime. regra. É crime, aí é crime. Eu não vou comentar o que eu acho aqui, mas ali foi violação. Ali é violação. Ele tinha o dolo, ele sabia o que ele estava fazendo aquilo de propósito. Tanto que depois que aconteceu isso daí, levantou-se lá a situação que muitos pilotos lá voavam sem transponder, e você me perguntou das estradas, das aerovias. Isso. Então o pessoal parou de voar no meio dela e começou a voar afastado.
para ter menos chance de colisão. Assim, um acidente muda tudo. Né? Muda A gente tudo. fica- É. Mas Você vê? Quanta informação? Não é fácil, não. Vamos lá. Mais alguma coisa, senhor Ezequiel? Ah, eu tô já bem. Bastante informação. não, a hora que vocês se perguntarem aqui. Eu tenho uma última pergunta, que a gente até comentou isso aqui em outros no Portal News. Eu acho que seria legal comentar aqui ao vivo, que eu acho que é uma pergunta importante. Está muito em evidência, ou seja, né, estamos vendo acontecer muitos acidentes na aviação. Toda semana tem um noticiário, como comentamos aí No intervalo. no intervalo, a gente estava falando um pouquinho sobre essa aeronave que fez um pouso em pista. Pousão, hein? Pousão, inclusive, aí numa estrada de verdade, não foi numa Pousão. aerovia, foi numa estrada mesmo. Deu certo, né? Aí eu vou fazer a pergunta para você, que é Especialista. especialista no assunto. Aumentou-se a quantidade, né? Vem aumentando a quantidade de acidentes? Ou é algum outro fator que está fazendo com que a gente tenha tanto acesso a isso aí? O que Olha, vem acontecendo com a aviação? o ano passado realmente teve um aumento expressivo dos acidentes. Tá. Esse ano também teve. Já começou bem o ano, né? Mas do mesmo ponto, a gente aumenta a razão de voo também, né? Se você colocar a quantidade. Claro que eu estou falando não é lei, isso é uma observação minha. Se aumenta a quantidade de aeronaves que voam, provavelmente você vai aumentar. Tá. Não na mesma proporção. Porque a aviação ela é segura. O pessoal acha, tá faltando mecânico, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Gente, problemas acontecem, infelizmente acontecem. Né? Eu já perdi amigos, essa parte ruim da aviação. Eu tenho medo de subir num avião e ter um problema? Claro que eu tenho, por isso que a gente cuida tão bem daquilo. Mas é uma máquina, pode ter um problema. Eu posso estar num dia ruim, eu posso ter um mal súbito, mas a gente faz exame. Todo ano eu sou obrigado a fazer uma rotina de exames e eu, obviamente, me cuido. Mas pode acontecer. Claro. Um problema pode acontecer. Fora ter um aumento significativo mesmo dos acidentes, a gente tem um aumento também da publicidade. Todo mundo tem um celularzinho, então todo mundo está pegando e filmando um avião. E uma outra coisa também que eu acho, na minha opinião, que também ajuda. Nós temos aí jornais, canais de informação, não estou dizendo que é ruim, tá? Mas que passam 24 horas de notícia. Sim. Gente, não acontece tanta coisa para você ver. Tanto que a mesma matéria que passa de manhã, passa meia hora depois e eles ficam batendo aquilo. E, obviamente, se eu colocar um acidente aéreo, que é uma coisa que chama muita atenção, você vai... Sem dúvida. Você vai marcar mais ainda, fazer o pessoal ter mais medo. Para você ter uma ideia, quando caiu o avião da Passaredo, eu estava voando também. Estava próximo lá, ele caiu em Vinhedo, eu estava lá em Bragança Paulista. Eu pousei o avião, já começou, e repórter de tudo que é emissora, começa a te ligar, você não quer entrar ao vivo para falar de tal acidente? Eu falei, eu não falo de acidente, não sei o que aconteceu. Não, mas você vai entrar, não falo, não sei. E por outro lado, essa mídia que tem que mostrar, pela escola, eu tive cancelamento de matrícula, porque o aluno falou assim, minha mãe não quer que eu vou, minha mãe tem medo que eu morra. Então não é uma coisa que, não temos mais segurança na aviação. Nós temos segurança na aviação. Só que depende como eu te apresento isso. Claro. Né? Depende como eu te apresento. Uma coisa é você ter um acidente por um fator X. Outra coisa é o erro, a violação, como eu estava te falando. Isso. Nenhum desses casos teve violação. Foram acidentes. Dá para enumerar. Caiu um aqui também na Marquês de São Mas Vicente. esse aí não deu ruim. Esse deu ruim. Complicado, né? Eu tenho uma ideia, não vou falar também o que aconteceu, mas o piloto, ele tentou fazer o que ele podia. Ele tentou fazer o que o outro fez, que foi pousar na pista. Mas não tinha jeito. Mas acontece, a aviação é segura. A pergunta que eu mais recebo, a aviação é segura, você tem medo de voar? Eu falo, não, eu tenho mais medo de andar de moto, eu ando de moto também, Então, do que avião. Com certeza, avião é... O elevador é o meio, acho que mais seguro, né? O meio mais seguro de transporte do mundo é o elevador. E o segundo meio mais seguro é o avião. E o elevador só é seguro porque utiliza os preceitos da aviação na sua manutenção. Então não tem muita coisa pra gente falar. Pode voar, é gostoso voar. É gostoso. Legal. E aí, meu querido? Pra mim,
Perfeito. Episódio Comandante maravilhoso. Luiz. isso? Só isso. Realmente o conteúdo aqui vai ficar umas 2 horas. Você tem mais alguma coisa? A minha curiosidade é bater já, a curiosidade sobre o... Então eu tenho mais uma aqui. Manda. Mais uma aqui. Aí é coisa minha, pessoal, hein? Rotas de voo. Melhor voar pelo litoral ou pelo centro do país? Depende muito. Se você quiser. Depende da máquina que você tá também, tá? Isso também, Depende lógico. da máquina Deve que ter você tá. influência aí na máquina. Quando eu tô voando com cirros, geralmente eu faço o voo direto. Aí eu passo pelo meio, que Pelo você meio do vai país. alto e vai Tranquilo. embora. Agora, se eu tô com um avião que não consegue subir muito, aí eu vou, garanto mais pelo litoral. Pelo litoral. A visão é mais bonita. Claro. Eu trouxe o Cherokee. Ai, mas é verdade. É verdade, Pô, né? não, Quantas vezes visão- você vai pro Rio, quando é legal quando Sim, você chega ele ali. sai né? assim pro Pô, oceano, muito legal ali. liberando. Eu quero fazer agora. Minha mulher tá de férias agora, né? Só que ela me ajuda muito, que ela tira férias em abril. Que é um tempo bonito, quase não chove, né? Dá pra Sim. voar tranquilo. Né? Dá pra ir pra praia no frio, né? Que maravilha, né? Verdade. Gostoso demais. Mas eu quero pegar ela, fazer uma viagem pelo litoral subir ou descer. Acho que eu vou pro sul mesmo. Pro sul. Né? Pro sul é Legal. mais bonito. E eu voltei, fui buscar o Cherokee, eu fiz Lages, Paranaguá. Paranaguá eu fiz Itanhaém, né? De Paranaguá para Itanhaém, a gente veio pelo litoral. Legal. Uma viagem muito bonita. Muito bonita. Legal. Comandante Luiz, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês Agregou aí. muito conhecimento Sensacional, velho. do aéreo de modo geral, né? É. Das aeronaves. Obrigado de coração mesmo, viu? Sempre que vocês quiserem trocar uma ideia, contar umas Opa. mentiras, é só me chamar que a gente vem aqui. Não tem problema nenhum. Eu que agradeço aí o convite. É um Você prazer. pede pra aqui nós. um recadinho final Isso. para encerrar. Dá aí A os sua seus- câmera ali, informação sobre o conceito, né, que você conhece profundamente. Bom, da aviação? Bom, o que eu posso falar de aviação? Eu costumo dizer que a aviação, ela é um bichinho. E se ela te picar, meu irmão, você pode correr, você pode fazer o que você quiser, que você não vai ter jeito. Você vai ser um frustrado se não for para aviação. Você que gosta, procura, se informa. Não é impossível. Eu sou a prova disso, que não é impossível. Se você quiser, você vai conseguir. Tem que ter dedicação, né? Dedicação, força de vontade e estudar, né? Mas é fácil estudar quando a gente gosta. Isso com aí, certeza. isso aí. Com certeza. Mas é isso daí. Muito Valeu, obrigado. Obrigado, meu irmão. Valeu. Valeu mesmo. Valeu, Pessoal, gente. obrigado. Quem gostou do conteúdo, deixa um comentário e compartilha com os amigos aí. Valeu. Obrigado.